Queria que você abrisse a sua Bíblia comigo em Amós, capítulo 7, versículos de 7 a 9, nós vamos ler. Se puder colocar naquela tradução, nova tradução na linguagem de hoje, acho que é essa. Amós 7, versículos 7 a 9, por favor. Não, na outra versão. NTH, NHT, tudo aquilo lá. Nova tradução na linguagem de hoje, é isso. O Senhor me mostrou numa visão isto também. O Senhor estava perto de um muro construído direito, a prumo. E o Senhor tinha um prumo na mão. E ele me perguntou, essa é uma visão de Amós. Ele me perguntou: Amós, o que é que você está vendo? Um prumo, respondi. Então ele me disse: eu vou mostrar que o meu povo não anda direito. É como um muro torto, construído fora de prumo. E nunca mais vou perdoar o meu povo. Todos os templos e os outros lugares de adoração da terra de Israel serão destruídos. E eu vou acabar com o rei Jeroboão e com os seus descendentes. Pai, nós estamos diante da Tua presença, Senhor. Nós estamos envoltos aqui na manifestação da Tua glória. Por isso que a Tua palavra venha mais uma vez falar com cada um de nós. Que não seja eu, mas seja aqui o Teu Espírito falando com a Tua igreja. A mesma forma como o Senhor já tem falado durante todo o ano conosco, Pai. Que possa ser realmente um final de ano, de prestarmos contas, de avaliação, de arrependimento, em nome de Jesus, amém. Meus queridos, o tema dessa mensagem que Deus colocou no nosso coração é arrependimento. Você se alinhou? Ainda há tempo. Sabe, é quase que dois temas em um só, e você vai entender toda a dinâmica dessa mensagem. Este é um ano do alinhamento, tema que o pastor Marinho trouxe para 2023, e durante todo o ano nós trabalhamos vários pontos sobre alinhamento, várias mensagens sobre alinhamento, e desde o começo do ano temos tratado principalmente deste alinhamento do nosso coração ao coração de Deus, do alinhamento dessa igreja com o Espírito Santo e do alinhamento da terra com os céus. E a pergunta que fica e que nós estamos usando como tema é: você se alinhou? Você nesse ano se alinhou ao Senhor? O seu coração está alinhado ao coração de Deus? Nós já estamos aí chegando no final do ano, já está virando 2024, foram praticamente 12 meses trabalhando esse tema. E a pergunta que nós precisamos fazer para nós mesmos é: eu me alinhei? O meu coração foi alinhado? O meu coração está ligado ao coração do nosso Deus? Na continuidade desse ano agora, já nos últimos dias, desde outubro mais ou menos, o pastor Marinho já trouxe uma outra série de mensagens também ligada a alinhamento, falando sobre reforma. E tem trazido vários pontos, cada culto uma confrontação, cada culto algo para nós refletirmos naqueles pontos que nós precisamos reformar. Antes de reformarmos o templo físico, o pastor Marinho tem trazido essas mensagens para uma reforma no nosso interior, porque não adianta estarmos no prédio mais lindo, onde temos todo o ambiente climatizado, o ambiente sonoro, agradável, se dentro de nós ainda não há essa reforma. E o pastor tem trabalhado esses pontos, e tem sido cada culto difícil, confrontador, mas transformador. E sabe que eu poderia ter vindo aqui trazer uma palavra de bênção, né? Trazer assim, a oportunidade, pregar algo legal para a igreja gostar de mim, né? Mas nós estamos nesse tempo de reforma, de reflexão, de alinhamento com o Senhor. E como o Douglas deu a abertura aqui, também juntamente com os jovens, nós desde os 2 meses aí nós temos conversado com a liderança, e nós temos trabalhado um tema:
do padrão à cultura. Por que do padrão à cultura? Porque nós estamos aqui estabelecendo um padrão, não por nossa força, mas direcionados pela palavra do Senhor, direcionados pelo Espírito do Senhor. Nós temos um padrão a seguir, e esse padrão tem que ser vivido até que ele se torne uma cultura, até que ele se transforme em algo natural na nossa vida, até que ele seja algo natural. Você está imerso em alguma cultura, a sua vida está debaixo de uma cultura. Você precisa saber qual é essa cultura, se é a cultura deste mundo ou se é a cultura dos céus. Se não é a cultura dos céus ainda, o padrão está sendo estabelecido para que possamos, você e eu, vivermos nessa cultura dos céus. E veja que Deus tem trabalhado esse ano com a igreja. Eu estou fazendo todo esse panorama para você ver como Deus está trabalhando com essa igreja, como Deus está trazendo direcionamento para essa igreja. Olha só, Ele nos convocou para um alinhamento. A hora que o Senhor colocou o prumo, nós vimos que nós precisávamos de reforma. E a hora que nós vimos que nós estávamos precisando de uma reforma, nós vimos que para fazer essa reforma, nós precisávamos de um padrão. Nós precisávamos de um projeto para fazer essa reforma. Porque tem muita gente que quer fazer a reforma no peito, quer fazer a reforma do jeito que acha que sabe, e acaba sendo uma má reforma. Mas existe um padrão para seguir essa reforma, existe um projeto para seguir essa reforma, e esse padrão, essa reforma, nós precisamos ver, porque ela vai nos levar a uma cultura do céu. Deixa eu te dar uma ótima notícia nessa noite. Posso te dar uma ótima notícia? Vou te dar uma ótima notícia. Tudo aquilo que Deus tem para essa próxima igreja, para esse próximo ano de 2024, tudo aquilo que Deus está planejando para esse novo ano, tudo aquilo que Deus está ali, preparando para o ano 2024, eu tenho uma ótima notícia para te dar. Você faz parte disso. Vai melhorar. Você faz parte disso. Não fique preocupado com o calor não. Nós vamos suar aqui. Nós vamos. Antes da glória tem a luta. Antes do ar-condicionado é fogo e glória. Aqui não é, como que é aquele do face a face? Lágrimas, fogo e glória. Não, aqui é suor, calor. Mas vamos chegar na glória. Tudo aquilo que Deus tem para o próximo ano, tudo aquilo que Deus tem para o nosso próximo nível, você faz parte. Por isso a pergunta: você se alinhou? Talvez você esteja nos visitando aqui nessa noite. Deixa eu fazer um resumo para você entender o que está acontecendo. Ano de alinhamento, nós descobrimos que nós estava tudo desalinhado. O pastor começou a falar sobre reforma. Nós vimos aqui que todos nós precisamos de uma reforma. E nós vimos que nós precisamos de um padrão. Esse é o resumo. Resumi o ano inteiro para você em 10 segundos. Todos nós precisamos dessa reforma. Todos nós estamos desalinhados. Todos nós precisamos desse padrão. O texto que eu li no início é um texto muito forte. É um texto de repreensão do Senhor. E ele fala de um prumo. Adriano, faz favor aqui rapidinho. Cadê aquele prumo? Vocês sabem o que é um prumo? Vou mostrar agora. A Igreja Batista é cultura. Eis um prumo de quem entende, né, Adriano? O texto aí que nós lemos, pode deixar lá por favor o texto de Amós 7, por favor. E nós vamos falar sobre esse prumo. O prumo, meus queridos, é um instrumento de trabalho usado principalmente para dar aí alinhamento, né? Esse é um prumo que os pedreiros usam, né? Os engenheiros, arquitetos usam para trazer alinhamento. E o que Deus está falando, a visão que Amós teve, é o Senhor construindo um muro, né? O Senhor mostrando para o povo de Israel, mostrando para Amós, que aquele muro estava torto, que aquele muro estava fora dos propósitos do Senhor. E aí o texto diz que ele estava colocando um prumo,
estava estabelecendo um prumo para que as pessoas pudessem se converter, se arrepender. Então o prumo serve para dar alinhamento, o prumo serve para mostrar o padrão que deve seguir. Se você tentar construir uma parede sem prumo, o que vai acontecer? Fica torta. Fica torta. Fica com o quê? O que eles falam? Barriga? É. É igual a minha barriguinha, fica assim fora. É. Espera 2024. Will, tô pronto, hein? Deus só manda atleta lá para minha célula lá. É o Will, é a Gabi, crossfiteira. Eu tenho que me virar nos 30, tenho que começar a academia. É a Kelly falando. Então hoje eu estou desalinhado, mas karma lá. Estou me inspirando no pastor Marinho também. Esse é o prumo, meus queridos. E o prumo serve para alinhamento. Obrigado, viu? Uma salva de palmas para o nosso pedreiro aqui, né? Uma bênção, né? E quando Deus esticou esse prumo, meus queridos, se quiser deixar aqui, só para eu ir usando ele como referência. Quando Deus esticou esse prumo, quando Deus colocou esse prumo, obrigado. Ficar aqui bem visível. Foi identificado erros, falhas daquele povo. Só, deixa eu te falar algo, e eu já falei isso. Há duas pessoas querendo te mostrar suas falhas. Pelo menos duas pessoas. Uma pessoa quer mostrar as suas falhas para que você seja curado, transformado, regenerado. A outra pessoa quer mostrar as suas falhas para te acusar, para te envergonhar, para te matar. Você já deve ter identificado quem é quem. Deus, Ele coloca o prumo, não é para te julgar, não é para te acusar, mas é para te mostrar que muitas vezes você está desalinhado, que muitas vezes você precisa de reforma, e Ele está mostrando isso para nós durante o ano inteiro, e em cada pregação, em cada manifestação, em cada culto. Mas o diabo também tem interesse em manifestar isso. Quando você não escuta a voz de Deus, quando você fica se escondendo, quando você fica fugindo dessa luz que o Senhor quer trazer para a tua vida, então você está dando carta para o diabo. Só que o diabo não vai vir mansinho não, meu querido. O diabo vai vir para destruir. Por isso que todo adultério não confessado, né, vem à tona. Por isso que toda mentira vem à tona. Por isso que toda corrupção vem à tona. Porque se você não confessa isso diante do juiz, o acusador vai usar isso contra você. E sabe, quando Deus estabeleceu esse prumo, não foi para julgar, não foi para condenar, mas foi para mostrar direcionamento do que o povo precisaria voltar. E quando nós começamos esse ano 2023, e um prumo foi estabelecido, um padrão foi mostrado para nós, nos resta duas opções: reformar ou ficar do jeito que está. Muitas pessoas escolhem ficar do jeito que está. É uma escolha ruim, infelizmente, mas muitos acabam escolhendo. Recentemente eu tive uma reunião com os líderes, eu falei isso ontem, e desculpa a repetição, mas foi algo que foi muito forte comigo. E nós fizemos uma reunião lá em casa com os líderes de célula, com o Ministério de Louvor, e ali naquele momento eu fui com muita vontade, com muito desejo ali. A gente estava vendo algumas coisas fora do padrão, algumas coisas fora do prumo, e ali com os líderes eu falei bem avivado com eles, bem forte com eles. Falei: olha, existe um padrão para ser líder, e a partir de hoje nós estamos voltando ao padrão da liderança. E os líderes lá falaram: amém, amém. Talvez alguns com uma cara um pouco mais, mas amém, glória a Deus, vamos voltar ao padrão de liderança. E naquele mesmo dia eu fui e me encontrei com meu amigo, né, o Gil, lá de Marília, e a gente estava conversando sobre ministério, falando sobre ministério, e aí eu contei para ele essa experiência. Falei para ele, não, Gil, aqui nós estamos voltando ao padrão, aqui nós estamos falando para os líderes, temos que voltar a um padrão. Daí o Gil falou ali algo que me marcou muito, e eu já compartilhei isso ontem, compartilhei com os líderes, estou compartilhando com todo mundo, porque foi muito forte. Porque o Gil falou assim: Lucas,
Na verdade, quando você fixa um padrão para a liderança, as pessoas não vão querer mais ser líder, porque a gente está, de certa forma, equivocado, porque não existe um padrão para ser líder, existe um padrão para ser cristão. Muitas vezes a gente acha que precisa ter um padrão para subir aqui no altar, para ser líder, para ocupar uma função. Não, meus queridos, na verdade existe um padrão para ser cristão, o prumo para ser cristão, e não para ser líder. Na verdade, quando você demonstra o teu padrão como cristão, isso te habilita a ser um líder. Mas para todos, por que isso é importante? Porque isso não está restrito então a uma liderança apenas, isso não fica exclusivo para quem está aqui em cima. Eu que estou aqui em cima ou não, você que está aí ou aqui, não importa, o padrão é para mim, o padrão é para você. E aí você tem a opção de seguir esse padrão ou de ficar do jeito que está. Porque às vezes, o que acontece então? Muitos líderes chegam para mim: Lucas, não quero ser mais líder, porque se existe um padrão para ser liderança, eu não consigo alcançar esse padrão, então eu prefiro ficar aqui embaixo. Como se aqui embaixo todo mundo fosse os pior, e só aqui o santíssimo dos santíssimos, aleluia. Não, eu e você estamos no mesmo padrão, o padrão de cristão. Se você levantou a mão, aceitou a Jesus, parabéns, você acaba de entrar para um novo padrão na tua vida. E talvez você assume liderança, talvez você não assume liderança, mas o padrão não vai mudar. O padrão não vai mudar. E aí muitas pessoas, infelizmente, têm deixado, sabe, a igreja, meus queridos, chega muita coisa para nós, muitas conversas, ainda mais no meio dos jovens, meu Deus, é muita conversa, é muita fala, é tudo, mas a gente procura agir com muito cuidado. Se a gente fosse à risca, no facão, todas as notícias que chegavam de algum jovem, não ia sobrar nem eu aqui, nem eu já não ia estar mais aqui. Não, às vezes chega alguma coisa, ó, o fulano está fazendo isso, o cicrano está fazendo aquilo, está acontecendo isso, e a gente procura, dá um tempo, vamos ver, vamos orar, vamos ver. Aí às vezes a gente chega: o fulano, está acontecendo isso? Não está acontecendo isso. Não, então não está acontecendo, beleza. Às vezes fala assim: não, está acontecendo, mas é nada. E a gente vai tentando segurar, sabe por quê? Porque o desejo nosso é que ninguém se perca, mas que todos vivam esse padrão. Mas o que acaba acontecendo? As pessoas às vezes começam a nos enganar, e às vezes as coisas começam a demorar para vir à tona. Lembra que eu falei? Uma hora vai vir. É melhor vir por Deus, a gente sendo exposto pela luz do Senhor, do que esperar o diabo querer nos expor. Aí a gente vai na sala do gabinete, faz reunião, e aí todo mundo chora, pede perdão, aí sai, mas daí as coisas não mudam. Aí a gente volta no gabinete, pede perdão, chora, daí a gente nem vai mais no gabinete, já chora aqui, daí já chora não. Só que não começa, não está tendo mudança. E a gente não quer que ninguém se perca, e fica dando oportunidade, e passa um mês, passa 2 meses, passa um ano, de às vezes coisas que ninguém às vezes nem sabe, mas a gente já está sabendo há muito tempo. Porque se existe uma oração que eu e a Kelly faz, é para que nós não sejamos enganados. Eu tenho certeza que o pastor Marinho também faz isso. Não porque a gente, mas por amor a cada um dessa igreja. Mas chega um momento que a pessoa não quer, mesmo com um prumo estabelecido, a pessoa prefere ficar. Sabe, o próprio Jesus falou isso. Olha só, primeiro vamos ver o que o apóstolo Pedro fala, 2 Pedro 3,9. Abra aí para mim, pode ser na NVI. 2 Pedro 3,9. O Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Ao contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém. Se o Senhor não quer, quem é nós na fila do pão para querer que alguém se perca? Quem somos nós
para querer que fala, você não está no prumo, tchau, vai embora. Não, o Senhor dá oportunidades. O Senhor dá oportunidades para que ninguém pereça, não querendo que ninguém pereça, mas que todos, não é só alguns, não é só os líderes, não é só a PIB Piragi, todos cheguem ao... Não, eu sei que está difícil, eu sei, é pesado, meus queridos. Eu falei, podia ter trazido uma palavra mais de bênção, podia ter falado assim, ó, Deus te abençoe, pronto, está abençoado. Mas agora vamos para o arrependimento, porque é importante também. Até que todos cheguem ao arrependimento. Por isso que o tema da nossa mensagem é arrependimento. Você já se alinhou? Porque nós não queremos que ninguém se perca. O objetivo nosso não é perder ninguém. Aliás, esse tem sido o tema nosso, que ninguém se perca, mas que permaneça quem realmente está disposto. Que ninguém se perca, mas que permaneça quem realmente está disposto. Olha o que o próprio Jesus disse em João 6, 39 e 40. E a vontade do Pai que me enviou é esta, que nenhum de todos aqueles que me deu se perca. É o próprio Jesus falando isso. Que nenhum de todos aqueles que me deu se perca. Às vezes a gente espera, às vezes a gente tem ali também a paciência. Às vezes a gente falha, já aconteceu de às vezes a gente agir no impulso, no ímpeto e falhar. Mas a gente espera também, porque a gente deseja que ninguém se perca, como Jesus deseja. Mas infelizmente, tem pessoas que mesmo mostrando o prumo, mesmo mostrando o alinhamento, mesmo mostrando o ponto de reforma, a pessoa não quer. Mas como eu falei, existe a segunda reforma, a segunda opção. E a segunda opção é fazer a reforma. Ou tem aqueles que não querem fazer a reforma, apresentado o prumo, apresentado onde estão as falhas, ou a pessoa prefere ficar do jeito que está, ou a pessoa fala assim, não, eu quero reforma. E nós temos visto isso aqui, durante cada culto. O pastor faz apelo, as pessoas vêm aqui, nós estamos vendo, meus queridos, e não é nós aqui, não estou me colocando num patamar diferente, mas é algo que a gente sente no ambiente. A igreja quer reforma, a igreja está clamando por arrependimento, nós sentimos isso, por isso que o ambiente está mudando, por isso que está sendo transformado, porque a gente sente que a igreja quer uma reforma. Mas sabe o que acontece? Não basta só querer. Tem que procurar, como eu falei, o projeto correto. Tem que procurar o projeto original. Tem que procurar o padrão. Tem que procurar aquele... Sabe quando você vai fazer uma reforma sem o engenheiro, sem o arquiteto? Cara, eu sou especialista nisso. E já te falo, só dá errado. Falei lá em casa, tem uma parede lá que não tem barriga, aquilo lá. Aquilo lá precisa fazer uma cirurgia lá, tão grande que é a barriga lá da parede. É muito torta. Por quê? Sei lá, o pedreiro, não sei, eu acho que não conhecia esse instrumento. Ele não sabia. De tão torta que estava a parede. Aí foi outro pedreiro lá, olhou e falou, nós temos que orar muito pelos pedreiros e pelos advogados. Duas profissões, né? Brincadeira, Adriano. Me incluí nessa, tá vendo? Mas o outro pedreiro foi lá, olhou, aí ele foi com o prumo, falou, rapaz, essa parede está tortinha. Falei, então, precisa ser reformado. Vamos reformar? Não, eu jogo uma massa aqui, acerta certinho. E jogou massa e reboque, e foi, sei lá quantas coisas, para alinhar a parede. O que eu quero dizer? Que às vezes não adianta identificar o ponto de reforma, como o pastor Marinho já pregou aqui, mas tem que fazer a reforma correta. Tem muita gente querendo só disfarçar, meus queridos. Tem muita gente aí que está com massa de reboque e taca ali pau, Marquinho. Não é o meme lá, o meme? Taca ali pau, Marcos. Taca ali massa, Marcos. Porque é só massa. É só massa, é só massa. E está escondendo, está querendo disfarçar o ponto que precisa, na verdade, às vezes quebrar e ser reconstruído. Às vezes a gente vive isso, meus queridos. Volta a dizer, eu não estou num patamar diferente não.
A gente se depara com isso. Quantas vezes eu já quis disfarçar, jogar reboque nas minhas coisinhas. E eu sou ótimo em desculpa. Eu sou muito bom em argumentação para pedir desculpa. A Kelly sabe disso. A Kelly já nem discute comigo, porque ela sabe que eu sou para argumentar. Mas tudo isso é disfarce, é reboque, é jogando massa para tentar endireitar. Porque o certo seria destruir, quebrar de novo, pegar o prumo, colocar e fazer certinho. Mas muitas vezes a gente fica querendo aí disfarçar. Só que não disfarça nada, sabe por quê? Você vai lá olhar o piso lá de cá, está tudo recortado. Porque está cheio de reboque, você olha a parede, está retinha. Mas você olha para o piso, está tudo recortado errado. Porque o cara para chegar, não é, Adriano? Não é isso? Gente, se tiver outros pedreiros aqui, está tudo envolvido aqui no Adriano, tá? Representado por nosso irmão aqui. Só que assim é também conosco, meus queridos. A gente tenta reformar, mas sabe, jogando reboque, jogando massa de reboque, uma hora vai aparecer essa falha, uma hora vai se manifestar essa falha, uma hora a gente vai ver. Tem muita gente carregada de massa para disfarçar os caminhos tortos. Deixa eu te falar uma coisa nessa noite. Deus está com o seu prumo esticado. Nós estamos aí no final do ano, e se ainda você não se alinhou, que é o tema nosso, se ainda você não se alinhou, é necessário que você se arrependa, identifique os pontos de reforma, como o pastor Marinho já falou, pegue o projeto original que está aqui na palavra do Senhor, e faça a reforma, o padrão. Pega o projeto e usa ele como padrão para a tua vida. Está calor, meu Deus. E faça o que for preciso para terminar esse ano alinhado. Ainda nós temos 27 dias. Nós não temos só 27 dias, ainda nós temos 27 dias para terminar esse ano alinhado ao coração do Senhor. E nós vamos viver isso, e nós vamos vivenciar isso. Sabe por quê? Porque o Senhor deseja isso para as nossas vidas, meus queridos. Como eu falei, o nosso tema aqui é 2 em 1. Você já se alinhou? Ainda não? Mas deixa eu te dar uma outra boa notícia. Ainda há tempo. Ainda há tempo para se alinhar. Glória a Deus por essa notícia para mim. Glória a Deus por essa notícia para você. Ainda há tempo para que a gente possa se alinhar. Sabe, essa igreja é uma igreja que abençoa. Nós temos aqui mensagens para direcionar para a tua vida, para você alcançar lugares inimagináveis. Nós estamos vendo os nossos jovens despontando em várias áreas. Nós estamos vendo pessoas sendo bem-sucedidas, porque essa igreja, ela abençoa, ela profetiza, ela tem visão de envio, ela tem visão de avanço. Mas também é necessário às vezes algumas palavras de repreensão, meu querido. Às vezes é necessário algumas palavras para nos chacoalhar, para nos colocar nesse prumo. Santo Agostinho disse: não adianta ficar perto da luz com os olhos fechados. Repito, não adianta ficar perto da luz com os olhos fechados. E uma outra frase que alguém disse: se você não tem ninguém que te corrija, você não tem amigos, você tem cúmplices. Então, por mais que às vezes a palavra está sendo difícil, eu quero te dizer que nós estamos aqui como família. Porque se você não tem ninguém para corrigir, se eu não tenho ninguém para me corrigir, eu não tenho amigos, eu tenho cúmplices. E a gente tem, eu falei isso ontem, nós temos vivido um tempo de muita qualidade ali com os supervisores. E o que eles mais falam ali nas reuniões, o que eles pedem para nós, enquanto pastores, ali a Kelly e eu falou: Lucas, Kelly, vocês têm total liberdade para nos corrigir. Você tem total liberdade para falar para nós se nós estamos acertando, se nós estamos errando, nos apontando o padrão, nos apontando o caminho. Liderança assim fica muito mais fácil, porque a gente se sente seguro para alinhar, para corrigir. E eles estão dando show aí. Nós tivemos um retiro tão abençoado, que esses líderes aí, a gente não precisa de mais ninguém. Ninguém de fora, não que não seja bênção, lógico que é bênção trazer muita gente de fora nos abençoando. Nós temos visto esse ano como nós fomos abençoados. Mas eu quero dizer,
os líderes que estão aqui, eu falei para o pastor Marinho, olha, as pessoas que nós temos aqui na igreja são cheias do Espírito, e nós temos visto aí essas pessoas. Meus queridos, essa é uma igreja que exorta, que corrige, que instrui, que orienta. Porque você nessa igreja não tem um cúmplice, mas você tem uma família que quer te ver crescer, que quer te ver avançar. Por isso a mensagem continua sendo pregada. A mensagem lá de Amós: arrependa-se. A mensagem lá de Elias: arrependa-se. A mensagem de João Batista: arrependa-se. A mensagem de hoje é arrependimento. É se arrepender. Por quê? Porque o reino dos céus está próximo, o reino dos céus está perto, o reino de Deus já chegou. E nós precisamos nos arrepender, para poder estar no padrão, para poder estar no prumo. Não para um padrão para apenas alcançar lugares aqui, não. Um padrão porque eu sou cristão e quero viver essa cultura. Por isso que nós temos vindo aqui fazer essa festa, porque nós viramos algumas chaves dentro de nós, porque não dá para viver tudo aquilo que Deus fez para nós e não demonstrar isso de alguma forma, numa adoração extravagante, numa adoração realmente que custe o que custar, nós entregamos tudo ao Senhor. A mensagem é arrependimento, e o tema da mensagem, como eu falei, você se alinhou, ainda há tempo. Olha o que diz Deuteronômio 30, 19 e 20. A palavra do Senhor em Deuteronômio 30, versículos 19 e 20. O Senhor falando: hoje invoco os céus e a terra como testemunhas contra vocês, de que coloquei diante de vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição. Agora escolham a vida, para que vocês e seus filhos vivam. Esse é o padrão de Deus, é a vida. Ele fala assim: a vida e a morte estão diante de vocês. Você já se alinhou? Ainda há tempo, ainda há tempo. Ele é o Jeová Jireh, o Deus provedor, que provê oportunidades. Deixa eu te falar algo nessa noite: o nosso Deus é Deus de oportunidades, é Deus de uma nova história, de um novo tempo. Então, se você estava com a vida fora do prumo, fora do padrão, hoje é tempo de oportunidade para a tua vida. Um tempo de restauração, um tempo de alcançar algo novo, de realmente entrar no padrão de Deus. Não é o padrão da Igreja Batista, não é o padrão do pastor Marinho, do pastor André, do pastor Mário, do pastor Lucas, não é o padrão da liderança de célula, é o padrão dos céus, que vai te apontar para sucesso, para uma vida bem sucedida, para a vida de bênçãos. Porque às vezes parece que nós estamos chamando o pessoal para coisa ruim. Parece às vezes que o padrão de Deus é coisa ruim. Parece que eu rejeitar algumas coisas no mundo é muito perto daquilo que Deus tem para mim. Às vezes a gente sua a camisa, cansa, grita. Estou gritando hoje, né? Faz parte. Estou acostumado a pregar com os jovens. Às vezes eu vejo alguns irmãozinhos meio assim, dormindo. Eu preciso puxar aqui a primeira marcha para... Mas a gente grita, a gente fala, sabe? Terra nós vai segurar aí para, né? Não, pode lançar, porque é tempo de oportunidade, é tempo de renovo, é tempo do Senhor nos dar vida. Mas a gente está suando a camisa para que nós está chamando a igreja, está chamando o povo para uma coisa ruim. Você já viu a pessoa suar tanta camisa para convidar para a pessoa para uma coisa boa? Rapaz, se eu chego para a pessoa: vamos no cinema? Vamos, estou pronto. Rapaz, vamos num churrasquinho? Estou pronto. Tem gente que... Vamos tomar um café? Já. Cara, vamos viver uma vida com Deus? Ah, mas espera. Oh, mas parece que eu estou chamando você para uma coisa ruim. Escolham a vida, escolha a bênção. Ah, Lucas, mas tem renúncia. Tem, mas tudo na vida tem renúncia. Estava vivendo em pecado, o povo estava vivendo fora do padrão de Deus, o povo não estava alinhado ao Senhor, o povo não quis a reforma do Senhor. Mas aí vem a terceira visão.
Então ele me mostrou ainda isto, a terceira visão. O Senhor com um prumo na mão estava junto a um muro construído no rigor do prumo. E o Senhor me perguntou: o que você está vendo, Amós? Um prumo, respondi. Então disse o Senhor: veja, estou pondo um prumo no meio de Israel, mas não vou mais poupá-lo. Esse texto é muito forte, porque nós estamos vivendo um tempo de arrependimento. Nós estamos vivendo um tempo em que Deus está nos dando oportunidades, mas haverá um tempo em que isso não vai mais acontecer. Haverá um tempo em que a justiça do Senhor vai prevalecer. No início do capítulo 7, Amós relata uma série de 3 visões de julgamento: os gafanhotos, o fogo consumidor e o prumo. Nas 2 primeiras, Deus atendeu às súplicas de Amós e desistiu dos planos de destruir a nação. Mas na terceira visão, Deus deixou bem claro que não voltaria atrás. Israel seria julgado. Nós temos sido exortados diariamente. Nós temos sido exortados a cada culto, em cada reunião, em cada célula. Vivemos esse tempo de arrependimento, de vivermos essa nova oportunidade que o Senhor nos dá. A cada dia as misericórdias do Senhor se renovam. A cada dia nós temos esse tempo da graça, um tempo de podermos voltar ao Senhor, um tempo de olhar para o prumo e ver onde estamos errados, pedir perdão e nos arrepender. Mas haverá um tempo em que isso não mais vai ter. Haverá um tempo que vai chegar em que nós buscaremos o perdão e não mais encontraremos. Olha o que diz Isaías 55:6: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Vamos olhar para o prumo e nós não vamos encontrar o prumo. Por isso o tempo de arrependimento é hoje, não é amanhã, não é segunda-feira, amanhã, não é no ano novo, não é em 2024, é hoje. O tempo de oportunidade é hoje. Já ouviu a expressão, a oportunidade é careca? Sabe por que a oportunidade é careca? E perdão os carecas aí, né? Acho que eu também estou ficando um pouco. Não, meu barbeiro tem que cuidar mais de mim, porque não sei, viu? Às vezes ele mostra lá o espelho, eu vou falar para ele nem mostrar mais o espelho aqui atrás, que... Mas a oportunidade é careca, por quê? Porque você não pega ela pelos cabelos. Ela passou por você, você não pega mais ela. Esse é o tempo de arrependimento, é hoje. A oportunidade é hoje. Não adianta querer pegar pelos cabelos a hora que vai passar, vai perder. A oportunidade é hoje. Já dizia o poeta Renato Russo: nós temos que viver, amar as pessoas como se não houvesse amanhã. Mas na verdade não há. E viver o dia de hoje como se não houvesse amanhã, porque amanhã também não há. O tempo é hoje, meus queridos. Sabe? Só que nós estamos vivendo um tempo de muitas concessões. E agora eu vou pegar pesado. Pois o Marinho vai brigar comigo, corrigir. Não, meus queridos, vocês sabem que a gente tem um amor muito grande por cada um dessa igreja. A gente ama e a gente quer ver cada família próspera, cada família escolhendo a vida e vivendo a vida. E eu vou falar, os pastores dessa igreja, a liderança dessa igreja está totalmente disponível para te ajudar, seja naquilo que for. Você não sabe o que eu já ouvi lá na mesa minha de café. Você não sabe o que é as histórias que já contaram para nós. História que você fala, meu, como que pode? E a gente juntos, e Deus trouxe solução, e Deus trouxe restauração, e Deus trouxe a vida. Para quem quer, tem vida, e nós estamos à disposição, porque muitas vezes nós também precisamos disso. Nós precisamos sempre estar olhando para o prumo. Então eu brinco aqui às vezes para tentar quebrar, mas não é uma palavra para machucar ninguém, não é uma palavra para ferir ninguém, até porque se fosse para ferir, eu seria o primeiro da fila. Mas é uma palavra para nós acordarmos nesse tempo que nós estamos vivendo hoje. Uma palavra para a gente se atentar ao tempo que nós estamos vivendo hoje, que é um tempo de realmente nós acordarmos, de reforma, de alinhamento.
E nessa urgência do tempo, de estar acabando o ano, nós precisamos terminar esse ano alinhados com o Senhor. É inegociável isso. Não dá para a gente começar o ano em 2024 com as mesmas desculpas, com as mesmas justificativas. Não, é um tempo novo de reforma. Sabe, lá na célula tem hora que a gente está, e eu sei que isso é geral, às vezes vem algumas perguntas e as mesmas respostas sempre. Basta! É hora de nós vermos coisa nova, algo poderoso, algo de um renovo, algo de avanço, de prosperidade espiritual. Mas nós precisamos estar ligados ao prumo, nós precisamos estar atentos a essa construção, a essa reforma. Porque essa reforma não pode ser do nosso jeito, tem que ser com base no projeto original. Eu estou escrevendo um texto, colocando lá no texto as desculpas que não vão entrar no céu. Vai ser um texto estratégico para alguém que queira usar. Às vezes já está criando uma desculpa, né? Já está querendo criar uma desculpa para se justificar diante do Senhor por algumas coisas. Então já tem uma sem desculpa lá. E é incrível que algumas pessoas toda hora ficam me perguntando: Lucas, está pronto aquele texto lá? Eu falei: rapaz, está muito interessado nesse texto, quer ver as desculpas, né? Já tem alguma desculpa aí, né? Porque é muita desculpa. E você conhece a frase: quem é bom em desculpa não é bom em mais nada. Quem é bom em desculpa não é bom em mais nada. Mas tem muitas pessoas, meus queridos, com desculpas, com concessões. Concessões na sua família, concessões no seu serviço, concessões, sabe, se desviando do prumo. Deixa eu falar algo que aconteceu lá em casa. Eu acho que um ano aí, alguns meses, não sei quanto tempo faz. O Daniel teve um febrão, 40 graus, 39 graus, sei lá quantos graus, mas era bem alto. E a gente medicou e tal. Aí chegou de madrugada, era 1h da manhã, meia-noite, não lembro qual que era. Outro febrão. Estava naquela onda da dengue, sabe, esses tempos atrás aí. Dengue, toda aquela situação. Já bastava um Covid, agora dengue, E daí eu falei para Kelly: vamos lá para Bauru. Peguei o Daniel, vamos lá para Bauru. E chegamos lá na Unimed, uma fila, atendimento, vocês sabem, todo lugar, demora, muita gente doente, muita gente chorando, aquela confusão toda. Depois de 1h30 lá esperando, 1 hora, não lembro quanto tempo, daí chamou o Daniel entrou. Só podia uma pessoa, foi a Kelly, entrou. E a Kelly ficou um tempo lá, depois de tanto tempo, de madrugada, saiu. Falei: e aí? O Dani já meio sonolento, com febre. Falei: ela não receitou nada. Falei: mas não fez nenhum exame? Não fez nenhum exame. Mas não receitou não deu nenhuma injeção para baixar essa febre? Não deu. E a Kelly, poxa, na hora ali, eu estou falando agora, né? Agora é fácil falar. Mas ela estava nervosa, ela estava também preocupada com o que poderia ser. Ficou surpresa com a atitude do médico lá, da médica, não sei, da atitude de não ter feito nenhum exame no Daniel, nem receitado um remédio, nem dado uma injeção ali para baixar aquela febre. Só que o bobão aqui perdeu a boa. E aí eu fiquei bravo com a Kelly. Pô, Kelly, mas você tinha que ter falado lá, tinha quebrado o pau. Ela falou: não vou sair daqui com meu filho assim não. Nem que o senhor uma injeção. Lindo, né? Padrão, hein? Pois é. Aí viemos para casa, as coisas vão melhorando, né? A gente respira fundo e vê e tal. E graças a Deus o Dani melhorou e tudo. Isso já faz o quê? Uns 5, 6 meses? 5, 6 meses. Em abril. Ontem o Daniel começou a lembrar dessa história, que para mim ele estava sonâmbulo, com febre. O que ele lembrou da história? Mãe, você lembra aquele dia que a gente foi no médico, eu estava com febre alta, e aí eu fui lá e o médico não atendeu, e o papai ficou bravo com você? Os nossos filhos estão atentos a tudo, e às vezes a gente está dando concessão para os nossos filhos. Eu nunca imaginei que ele ia se lembrar disso naquela noite. Nunca. Porque pra gente ali foi um negócio tão
Ele estava largado, com febre. Nunca que eu imaginava que ia lembrar disso. Mas um menino é detalhista na história. Foi contar a história, falou: mamãe, você lembra e tal e tal. E que o papai ficou bravo com você. Os nossos filhos estão atentos a tudo. Sabe, criação de filhos é a longo prazo, meu querido. Às vezes você está abrindo concessão hoje e acha que está tudo bem. Às vezes você está excluindo o prumo na família, achando que está... agora ele não entende nada. Entende. Porque lá no futuro vai aparecer. Talvez daqui 5 meses, daqui 6 meses, daqui 10 meses. Por isso que o prumo tem que estar disposto o tempo todo. O prumo tem que estar. Para de abrir concessão. Às vezes eu vejo algumas pessoas abrindo concessão, não vindo na igreja por causa de filho, não participando das coisas por causa de filho. Sabe, eu não sou exemplo. Olha, se precisa alguém ser corrigido nessa igreja, sou eu. O primeiro da fila, você pode ter certeza. O primeiro que precisa ser repreendido em tantas coisas. Eu vou ter um culto, pedir para o pastor Maninho deixar eu abrir meu coração para falar todas as coisas erradas a mim. Mas os nossos filhos nunca foram impedimento para a gente estar aqui na igreja. A gente trazia eles em vigília, de madrugada. Às vezes saía daqui e entrava dormindo. Às vezes está o fogo caindo, o chaba acontecendo. Eles estão com uma carinha ali de aleatório, né? Que nem hoje de manhã, o chaba acontecendo, o culto, eles ali só olhando. Mas a verdade é que eles estão percebendo tudo. Eles estão sendo inseridos num padrão, para que eles possam viver uma cultura. A minha oração é que eles façam coisas muito mais avançadas do que eu já fiz. Porque eles não são um impedimento, eles é a extensão da nossa família. Agora, se você ficar abrindo concessão na sua vida por causa de filhos, eu sinto dizer, isso vai ter um resultado. É que agora a gente não vê. Agora no imediato a gente não vê. São pequenos. Não importa se a gente está assistindo um filme de violência, de nudez, de pornografia. Ele é pequenininho, não percebe não. Não importa se eu estou ali acessando uma pornografia e meu filho passa e vê. Não, ele é pequenininho, não entende nada não. Não importa se eu falo um ou outro palavrão ali, solto um palavrão. Ele é pequenininho, ele não entende nada. Não importa se eu curto algumas coisas ali. Não é pequenininho, não entende nada. Tudo fora do padrão. Uma hora vai acontecer. Meus queridos, é tempo de arrependimento. E para eu terminar, deixa eu te falar algo. Porque para terminar só esse ponto aqui da família, aí eu vou para o final mesmo. Eu estou muito forte numa palavra aqui, que é de Malaquias 4, 5, 6. O Marcelo Tosco, o pastor Marcelo Tosco falou alguma coisa aqui. Não sei se foi o Tosco ou o Jeto, mas enfim, falou alguma coisa e eu creio nisso. Olha que diz Malaquias 4, capítulo 4, versículo 5 e 6, diz assim: eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos a seus pais, para que não venha e fira a terra com maldição. Nós temos procurado aí o avivamento, nós temos procurado um tempo de avivamento, mas eu sinto no meu coração que o avivamento vai começar em cada casa, em cada lar, em cada família. E aí assim as famílias vão trazer esse avivamento para a igreja, e vai ser aqui na igreja que nós vamos ver o derramar do Espírito. Mas isso começou lá em casa, no meu lar. Então pare de abrir concessões na sua casa, abra realmente a presença do Espírito, coloque o prumo na tua família, para que você possa viver grandes coisas. Amém? Se coloque de pé. Quero chamar o louvor. E deixa eu te falar algo, meu querido. Você se alinhou? Ainda há tempo. Deus tem grandes coisas para o ano de 2024. E Ele conta com você para o ano de 2024. Ele conta com essa igreja para o ano de 2024. Amós viu um muro se levantando, viu o prumo sendo estabelecido. Agora deixa eu te falar algo muito sério. O prumo hoje não é mais esse instrumento. O prumo hoje é o Espírito Santo. Ele é o nosso prumo. O Espírito Santo
é o nosso prumo. Você vê que até o som parou aí, né? De tão sério que é. Vocês estão me ouvindo? Olha o que diz em Atos dos Apóstolos 2:38. Pedro respondeu: arrependam-se cada um de vocês e seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados, e receberão o dom do Espírito Santo. Sabe, meus queridos, o Espírito Santo hoje é o prumo. É Ele quem convence a gente da justiça, do pecado. Olha o que diz em João capítulo 16, não perca o foco não, meus queridos. Estão arrumando ali, se não der, isso aí é capeta, só pode, querendo tirar sua atenção. Cadê o Pablo para dar um chute no capeta de novo aqui? Dá um chute, é com você, Pablo, manda esse capeta fora daqui. João 16, versículos 7 a 11 diz: mas eu lhes afirmo, quero para o bem de vocês que eu vou. Jesus falando: se eu não for, o conselheiro não virá para vocês, mas se eu for, eu enviarei. Ele é o prumo. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque os homens não creem em mim. Da justiça, porque vou para o Pai e vocês não me verão mais. E do juízo, porque o príncipe deste mundo já está condenado. O Espírito Santo, Ele é o prumo. E muitas vezes a gente não tem entendido isso. Por isso que o Espírito Santo é quem molda as nossas atitudes. Como diz lá em Gálatas 5:22, diz: mas o fruto do Espírito é amor, paz, alegria, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade. Por isso nós não podemos perder o Espírito Santo. Diz lá em Salmo 51:11, Davi quando pecou, sabe qual foi o único pedido de Davi? Senhor, não me expulses da tua presença, nem tires de mim o teu Santo Espírito, não tire de mim o teu prumo, não tire de mim o teu padrão, porque se eu perder o padrão, eu não vou encontrar arrependimento, eu não vou encontrar, não vai ter como eu voltar ao arrependimento. A palavra de Deus diz em Efésios 4:30: não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Muitos de nós temos buscado experiências com o Espírito Santo, falar em línguas, ver os sinais e maravilhas, falar e ver as profecias acontecendo. Muitos de nós desejamos os céus abertos, a manifestação da glória do Senhor neste lugar. Todos nós queremos ter uma experiência com o Espírito Santo, e não tem problema nenhum isso. É a presença do Espírito que toca a igreja, que manifesta o seu poder. Mas muitos não querem ter uma experiência com o Espírito Santo de confronto, de estar no padrão que Ele está estabelecendo. E nós precisamos nos sujeitar ao Espírito Santo. Da mesma forma como nós nos sujeitamos quando a atmosfera é transformada, quando nós começamos a não ter palavras, ficamos com palavras inefáveis, e nós começamos a falar em línguas, e nós começamos a viver esse ambiente. Nós precisamos também nos sujeitar ao padrão que Ele tem, porque o Espírito tem o padrão dos céus para mim e para você. E é o Espírito Santo que converte os nossos corações, é o Espírito Santo que consola. Sabe, enquanto eu falo aqui, eu não tenho poder nenhum, eu não tenho oratória nenhuma suficiente para te convencer. Porque se um dia eu te convencer pela minha oratória, pelo meu jeito de falar, amanhã acaba. Mas enquanto eu estou falando, é o Espírito Santo que vai te convencendo, que vai te mostrando o padrão, que vai te apontando o caminho. Por isso que a igreja está aqui há mais de 2000 anos, porque o Espírito Santo tem mostrado o padrão. Se fosse obra de homem, já teria acabado, já teria se extinguido, mas permanece. Por quê? Porque é pela presença do Espírito.
Ele é o nosso prumo hoje. Mas a Bíblia fala: não entristeçais o Espírito Santo. E o que nós encontramos lá em Mateus 12, versículos 31 e 32: por esse motivo eu lhes digo, todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada. Todo aquele que disser uma palavra contra o Filho do Homem será perdoado, mas quem falar contra o Espírito Santo não será perdoado, nem nesta era, nem na era que há de vir. Sabe por quê, meus queridos? Porque o Espírito Santo é o padrão, Ele é o prumo do nosso coração. E se você não estabelecer a sua vida nesse padrão do Espírito, não tem como você encontrar o perdão. Não tem como você encontrar o perdão. Mais uma vez eu falo, todos nós estamos buscando experiências poderosas com o Espírito, e é maravilhoso andar no Espírito. Mas andar no Espírito também vai nos sujeitar ao seu padrão, ao seu prumo. Você está disposto a viver esse prumo? Feche os teus olhos. Comece aí a orar ao Senhor. Comece a orar ao Espírito Santo que está neste lugar. Eu sei que talvez o som esteja aí ruim, atrapalhando a tua concentração, mas não deixe isso atrapalhar. Um prumo está sendo estabelecido neste lugar, um prumo pelo Espírito Santo, um prumo que nós não podemos blasfemar, nós não podemos entristecer, nós temos que nos sujeitar a esse prumo. O que eu posso declarar para você, meu querido, com toda a minha convicção, com toda a minha experiência, com tudo aquilo que o Senhor tem me dado em todo esse tempo de vida, 40 anos servindo ao Senhor, somado ao tempo da minha mãe, somado ao tempo da minha avó, aquilo que nós temos testemunhado, mais de 60 anos na presença do Senhor, mais de 70 anos buscando ao Senhor, e o que nós estamos vivenciando e vendo quanto família, é que quando nós nos sujeitamos a esse padrão, nós vivemos grandes coisas. Eu quero declarar para você, em nome de Jesus, que a tua família seja estabelecida nesse padrão, que a tua casa seja estabelecida nesse padrão, que o teu lar, os teus filhos cresçam no padrão do Espírito Santo, que os seus filhos possam crescer desejando a presença do Espírito Santo, que os seus filhos possam crescer nessa cultura de adoração ao Senhor, de serem levitas do Senhor. Se prepare para começar a ouvir os teus filhos tendo sonhos e visões do Senhor. Sabe, às vezes você, pai, está passando por algum problema, às vezes você, mãe, está enfrentando problemas. Se você estabelecer sua casa, o seu lar no padrão, sabe, Deus vai começar a trazer direcionamento através dos teus filhos. Eu quero declarar sobre a tua casa, que os teus filhos não vão mais se lembrar do dia ruim, daquele dia mau, daquele dia de concessões e brechas, mas eles vão se lembrar da restauração do Senhor, vão se lembrar desse tempo de oportunidade, vão se lembrar do tempo do renovo, do arrependimento. Anote aí na sua agenda, anote aí na sua casa, escreva: hoje o arrependimento chegou na nossa casa, hoje o arrependimento chegou na minha casa, no meu lar. Porque os seus filhos vão se lembrar do dia que o pai e a mãe foram transformados pelo padrão dos céus, pelo padrão do Espírito Santo. Eu quero declarar sobre o teu serviço, seja você empregado, seja você empregador, um prumo do Senhor, um novo agir no teu serviço, um novo agir no teu trabalho,
Um emprego onde você não está ali apenas para ter o seu lucro. É claro, o trabalhador é digno do seu salário, mas o seu emprego sendo usado para abençoar vidas, para transformar pessoas. Eu quero declarar sobre você um prumo do Espírito, que vai te direcionar nessas ruas de Pirajuí, para que a hora que você passar por pessoas, você não vai apenas passar por elas, mas esse prumo, o Espírito Santo vai te dar uma palavra, vai te dar algo para você entregar, e aquela casa, aquela vida será transformada, e o avivamento vai acontecer naquela casa. Eu quero declarar sobre você, em nome de Jesus, um tempo de arrependimento. Há apenas 27 dias para acabar o ano. Há somente 27 dias para encerrar o ano. Não, ainda há 27 dias. Ainda há esperança. Ainda há. E eu não estou preocupado com o dia de amanhã, porque o meu conserto é hoje. Este é o tempo de arrependimento. Eu quero declarar sobre a tua vida um padrão de cura sobre as tuas enfermidades, porque o Espírito Santo, Ele é sim aquele que nos convence do pecado, aquele que nos convence do juízo, aquele que nos convence da justiça, mas Ele também é o Consolador. E sobre toda a dor, sobre todo o luto, sobre toda a enfermidade, Ele também é um prumo de cura, um prumo de sarar as tuas feridas, um prumo de bálsamo sobre a tua vida. Coloque a mão na tua cabeça agora e sinta o Espírito Santo trazendo esse bálsamo sobre você, sobre as enfermidades da alma, sobre as enfermidades do seu coração, sobre aquilo que tem te perseguido, a mente. Fala: a minha mente agora tem um prumo, o meu coração tem um prumo, as minhas emoções têm um prumo do Espírito Santo. E eu não vou mais viver pelas experiências da minha alma falida, triste, mas agora eu vou viver nesse prumo do Espírito Santo, que cura, que transforma. Se você está aí com a tua esposa, abraça ela agora. Se você está com o teu marido, abraça ela. Se você está com os teus filhos, e começa a declarar sobre a vida deles um prumo agora, um prumo sobre a mente deles, um prumo de transformação, da ação do Espírito Santo sobre a vida deles. Comece a usar sua boca. Você já está debaixo dessa graça, você já está no tempo do arrependimento. Se você está sozinho, você pode declarar isso para você mesmo. Falar: vem, Senhor, venha sobre mim. A canção que nós cantamos no início fala de uma ferida de fome e sede, uma ferida de desejo de mais da presença do Senhor. Mas quando nós requeremos mais da presença do Senhor, quando nós pedimos mais da presença do Senhor, virão sinais, virão maravilhas, virá a presença, mas virá também o prumo, o padrão. Levante as suas mãos. Senhor, nós estamos diante de Ti. Nós estamos diante de Ti, Espírito Santo de Deus. E a nossa oração nessa noite é: coloque um prumo no nosso coração. Espírito Santo, Tu és o meu prumo, Tu és o meu padrão. Pai, a Tua palavra foi liberada nessa noite, e o Senhor sabe o temor que nós carregamos. O temor é a reverência pela Tua palavra. O Senhor sabe que nunca é para ferir, para magoar, mas Senhor, se
hoje nós não olharmos para esse prumo, talvez nós não teremos a chance amanhã. Por isso, Senhor, é tempo de olhar para esse padrão, porque nós não queremos mais viver essa cultura mesquinha, vitimista, mas nós queremos viver a cultura dos céus, a cultura do avanço, a cultura do Senhor se fazendo presente, a cultura do reino dos céus se fazendo presente. Levante a tua voz.